Segundo a Bíblia, nós vamos ser transformados, e isso é outro erro que muita gente comete. Nós não vamos ser anjos. Tem gente achando que seremos anjos. A Bíblia diz que seremos como. Como não é ser anjo. Seremos como? É um corpo transformado, né? Eu não sei a posição do pastor Carlos, mas não acredito que nós vamos deixar de ser tricotômicos. Esse negócio de dizer que nós vamos deixar de ser tricotômicos é complicado. Eu creio que o espírito e a alma vai receber um corpo que vai ser um corpo transformado, incorruptível. Então, porque o que a gente entende que morre, na verdade, é o corpo físico. Até porque é uma discussão dicotômica e tricotômica, né? Tem um lado aí que acredita na dicotomia e não acredita na tricotomia. Né? E isso é um outro debate interessante. E esse povo que não acredita na tricotomia, eles acham que o espírito do homem vai para o inferno também. Porque ali, o sentido de espírito para ele, alma e espírito é a mesma coisa. Ele não tem essa distinção de alma e espírito. Nós acreditamos nessa distinção. Pelo menos eu acredito no espírito e na alma. O espírito como parte de Deus no homem para revelar a busca da existência de Deus e a alma que é a sede dos sentimentos, aonde está a raiva, o amor, tal. Então o que acontece? Esses caras, eles não acreditam nisso. Mas pontuando aqui, eu creio que quando... Mesmo com o corpo glorificado, nós seremos tricotômicos. Eu acredito. Né? Então, porque assim, eu também creio, por quê? Porque dos três, Jesus é o único que tem corpo. E quando ele subiu com corpo. Corpo glorificado. Corpo. O João deu ele como cordeiro. Uhum. Então eu também acredito que nós... E o versículo que diz que o corpo voltará ao pó, porque do pó veio, o espírito retornará para Deus. Então, eu tenho uma divergência com esse negócio do espírito. Por quê? O seu espírito é a parte... redundância, né? O seu espírito é a parte espiritual. É onde Deus comunica com você. Certo, pastor Fábio? Certo. É pelo seu espírito. Pelo espírito ou pela alma? Pelo espírito. A alma não tem nada a ver. A Tanto que quando uma pessoa é arrebatada, ela é arrebatada em espírito, não em alma. Agora, não vou falar que eu acho, porque se eu achar eu não falo. Eu tenho a convicção de que quando o ímpio morre, tanto a alma como o espírito do ímpio vão para o mesmo lugar. Sim. E eu vou te dizer por quê. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, que somos filhos de Deus. Como que o Espírito de Deus comunica com o espírito do ímpio? Não comunica. Então, que espírito que comunica com o espírito do ímpio? Qual é? Ué, se não é o Espírito de Deus, qual é o espírito que é? O espírito... Não tem outro espírito, só tem o Espírito de Deus e os demônios. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, que habita em mim, templo do Espírito Santo, comunica com o espírito do ímpio? É uma discussão boa. O que o senhor acha, pastor? Em Atos lá diz que não é em Atos? Que o espírito O espírito do profeta é sujeito ao profeta? Não, né? Não, isso aí é outra... É outra coisa, não, totalmente. Só que enquanto o pastor Carlos vai falando aí, eu vou achar aqui. Porque assim, ó... Então, porque o espírito do ímpio, quem habita no espírito do ímpio não é o espírito de Deus. Não. Por exemplo, nos cultos afros, descendentes, aí o espírito que está lá, eu sei que é da Bahia, e lá tem muitas essas coisas, né? Tem mais no Rio Grande do Sul, tem mais, você sabe disso, né? Satanismo e tal. Então, o espírito de Satanás, os demônios, habitam no espírito dessa pessoa. Qual a possibilidade do espírito dessa pessoa, do Espírito de Deus, comunicar com essa pessoa? Então, se essa pessoa morre, tanto o espírito dela como a alma dela vão sofrer eternamente. E há uma diferença de criatura para filho, né? Vão sofrer eternamente. Tanto o espírito dele como a alma dele. Porque durante todo o tempo, o espírito que habitou o espírito dele não foi o espírito de Deus. Ah, mas o espírito volta para Deus que o deu. Mas o espírito que volta para Deus que o deu é o fôlego de vida. Sim. Não acredito que seja o espírito que me faz ser tricotômico. Então, como que o espírito de Deus pode habitar? Porque se a gente entender que o espírito de Deus, que o espírito de um ímpio vai para o céu, então é passível de que o espírito de Deus
comunica com o espírito de um homem que não tem Deus. Mas esse espírito que fala que volta para Deus não seria o espírito que concede a ele a vida? É o fôlego de vida. Eu acredito que seja o fôlego de vida. Não sei o se o acho, pastor né? sabe O pensar sobre sopro, isso. né? Olha lá o Romanos, o versículo que eu queria falar aqui, 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Qual Deus. o Espírito que testifica com o nosso Espírito? O Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito. Então, como que o Espírito do ímpio pode voltar para Deus se o Espírito de Deus não comunica com ele? Que ele é filho de Deus. É uma questão boa. Porque assim, ó, se o nosso Espírito, se o Espírito de Deus comunica com o meu Espírito, então o Espírito de Deus comunicaria com o Espírito de um herege, de um... É que eles usam Eclesiastes, né, capítulo... É que o Espírito 12, volte a Deus que o deu. Então, o nosso corpo voltará ao pó da terra e de onde veio. E o nosso espírito voltará a Deus, que o deu. Então, eles usam aqui essa questão do espírito aqui. A tricotomia usa, geralmente, essa questão do espírito aqui como... aquele que se comunica com Deus. O homem poderia ter, por exemplo, uma alma e não ter o espírito. Aí ele não buscaria comunicação com um ser maior. Você falaria, iria rir, brincar e tal, mas não buscaria um ser adoração. Porque você não tem a parte espiritual, Você né? não tem a parte espiritual. Você seria um ser vivente. É um ser como outros seres comuns. Não agiriam por instinto, porque a alma tem inteligência, ela tem sentimento. É né? a razão, né? Sentimento, né? Então Você tem raiva, negócio complexo. alegria e tal. Mas então, aí, porque eu já tive esse debate, embasado desse texto, o cara pega assim, não, porque o Espírito volta para Deus. Mas o Espírito que volta para Deus é o fôlego de vida. Não é o Espírito que te conecta a Deus. Porque não tem lógica. É interessante. Porque se a gente usar essa lógica de que o Espírito do ímpio volta para Deus... E Deus vai fazer o que com ele, né? Aí fica um negócio complexo. Então, vai mandar pro por inferno? exemplo, o cara que é homossexual, o Espírito de Deus comunica com o Espírito dele? Comunica o quê no Espírito dele? Vai comunicar o quê? Um satanista. O Espírito de Deus vai comunicar o quê no Espírito dele? Então, mas para isso aí é necessário as pessoas entenderem também a diferença de criatura para filho de Deus. Porque o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, tá. Vamos colocar satanista é filho de Deus? Uma pergunta, quando eu passo a ser filho de Deus? Ué, quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Antes disso, eu sou o quê? Você é criatura. Você não é filho de Deus. Então, olha o que Romanos 10. Paulo vai falar sobre isso. Se com tua boca confessares a Cristo e tal. Então você passa a ser filho. Ele veio para os seus. Os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você receber, você tem que crer. Quando você crê, você passa a ser filho de Deus. Logo, o Espírito de Deus passa a habitar o seu espírito e o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Uma prostituta, o corpo dela é templo do Espírito Santo? Como que o Espírito de Deus comunica com o espírito de uma prostituta que ela é filha de Deus, se o corpo dela não é templo do Espírito Santo? É, algo a se pensar. É um debate complicado. Então, para a gente ser filho de Deus, é necessário ter um encontro realmente com Deus, né? Que poder, tem que crer, né? Mas esse encontro que eu posso ter com Deus é aqueles encontros com Deus que eles fazem por aí? Aqueles quando do G12? Que o cara dá um retrocesso? Do cara rapar a cabeça, jogar farinha no cara, jogar sal, isso aí... Mas ali não pode ser uma ideia de que, de fato, eu posso pode ser qualquer ter uma coisa. espiritualidade legal, ter um encontro com Deus? Pode ser qualquer coisa, menos encontro com Deus. Você não precisa raspar a cabeça, não precisa andar em cima de pedra, o cara jogar o sinal. Aquele barulho doido na sua orelha, você com os braços abertos, 20 minutos com os braços abertos. Na frente de uma cruz... Para, irmão. A Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor e será salvo. Você e a sua casa. A salvação, ela vem pelo crer. Entendeu? A partir do momento que o evangelho é pregado, Jesus é pregado para alguém, se essa pessoa crer e obedecer a sua palavra, vai ser salvo. Não precisa você ir lá no encontro com Deus. Rapaz, volte lá eu sei que eu vou ser criticado. Volte onde você nasceu. Não. Lembre do seu passado. Isso é regressão, né? É regressão. Não, e o pior de tudo isso... O senhor vai ser criticado por que você falou? Não, eu vou ser criticado pelo que eu vou falar. Porque é o seguinte, hoje, muitas Assembleias de Deus caiu nesse laço de células, sabe?
multiplicação, que é uma multiplicação rápida. E aí o que acontece com as células? Colocam pessoas lá que elas são neófitas. Elas não têm conhecimento bíblico profundo para doutrinar outras pessoas. Para você doutrinar alguém, você tem que conhecer Bíblia. Se você não conhecer Bíblia, o que você vai começar a inventar esses besterol aí que você citou, que o pastor Carlos citou. O que acontece? Se o cara não conhece a Bíblia Sagrada, ele vai começar a participar de questões como encontro com Deus. Como é que pega uma pessoa, leva para o meio de um mato, uma chácara, e diz para essa pessoa, você não pode contar o que aconteceu lá. Ninguém pode saber. É uma experiência de você para com Deus. Aí chega nessa chácara, cara, começa esses desalinhamentos espirituais, sufocando a graça, como se a pessoa fosse subjugar daquilo para ter um encontro com Deus. Sendo que o encontro com Deus é pela fé. Pode acontecer em qualquer lugar. Teve gente que recebeu um folheto dentro de um ônibus e teve um encontro com Deus. Mas você não pode contar? Não. Poxa vida! Deus? Rapaz, até aquele paralítico... O paralítico não. O cego de o gadareno. Jesus mandou ele embora e falou, não, volta lá e conta para tua família o que eu fiz. Conta para a cidade lá o que eu fiz. Então você vai lá para esse lugar e chega lá nesse lugar, tem uma cruz, tem uma fogueira. Aí o cara tem que ficar com as mãos abertas, segurando lá um pedido. Depois tem que colocar o pedido na cruz. Se você abaixar as mãos, os caras que estão lá coordenando, vai lá, não, ergue a mão. Aí solta um som pesado, faz a pessoa voltar no interior da madre e da mãe e começar a pedir perdão pelos pecados, pessoas que ele ofendeu e tal. Aí vem aquele sentimento psicológico produzido pela psicologia humana, em que a pessoa, ela começa a gritar, uivar, né? Aí ela cai no chão, tem aquele sentimento. Terminando a minha parte aqui, essa semana eu vi uma coisa esdrúxula, cara. Pegaram uma família, levaram eles para uma chácara aí, raparam a cabeça deles, eles estão na internet, família reclamando, o menino está lá atrás da mãe, envergonhado, não quer ir mais para a escola, não quer ficar mais entre os amigos, está em depressão porque raparam a cabeça deles e jogaram sal sobre eles, assim, né? E faziam eles repetir algumas palavras assim, esdrúxulas. O que acontece com o Evangelho? O Evangelho é escandalizado, muitas dessas pessoas se decepcionam e nunca mais vão querer uma igreja séria, porque eu quero avisar as pessoas que estão nos ouvindo que tem igrejas sérias, que tem igreja que tem temor de Deus, que está pregando Bíblia. Então você não precisa ficar fazendo esse tipo de sacrifício, isso é besteira, isso é besterol, isso é psicologia barata. Você quer aceitar Jesus? Creia em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de sua vida. Confesse Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Foi Osés que disse, meu povo... É destruído porque falta conhecimento. Meu povo é destituído, destruído porque falta-lhes conhecimento. Pelo amor de Deus, abre a Bíblia. Você quer saber sobre salvação? Leia Romanos. Não tem um livro da Bíblia que fale de salvação como Romanos. Leia Romanos. Vê se Paulo pega e fala para alguém assim, viu? Vamos lá para uma chácara, vou rapar a sua cabeça. Não, só lê o que ele diz em Efésios, que nós citamos aqui, Filipenses 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não sei se o pastor Fábio só uma pergunta. Ou você viu. Há algum personagem da Bíblia que ocultou o seu encontro com Deus? Nenhum deles. Você já viu aquele... Não sei se vocês viram aquele vídeo do Pablo Marçal, que o cara tá lá numa reunião, o cara... O que foi? Eu lembrei agora do meu irmão. Eu vi. O que aconteceu? Meu irmão morreu, não deu abraço aí. Aí ele levanta, abre os braços. Imagina o seu irmão. Isso, velho. Aí quando ele abraça o cara... Tá perdoado. Aonde, doido? Que base bíblica é essa, cara? Não tem. Aonde que tá na Bíblia? Irmão, o perdão é pelo sangue de Jesus. O que eu faço para ser salvo? Crê, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. E será salvo. Não é só você, não. A salvação é para sua casa, sem rapar a cabeça, sem ficar com os braços abertos, com pouca luz, um som louco na sua orelha. Você tá dando isso. Eu fui lá. Eu já participei desse encontro com Deus. Eu fui lá ver como funcionava o negócio. Aí pega o cara começa a andar umas pebas descalço lá. Aí já o cara... Olha é assim que o diabo fez com você. Pisa no cara. Você quer passar a emoção? Você pisa em mim, eu dou um murro na sua cara. Você me jogar, você pisar em mim? Cara, que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Porque a gente gosta de criticar tanto a Igreja Universal
que tem a rosa, que tem o sal grosso, mas os caras que estão passando em cima de pé, tendo encontro com Deus. E outra coisa, e que encontro ruim é esse que você não pode contar para ninguém? Que transformação é essa que você não pode contar para ninguém? Que coisa extraordinária. Como que sei lá? Ai, foi tremendo. Mas não pode contar? Conta. Porque eu posso me converter. Se você contar para mim o que aconteceu lá, mas não pode contar. A mulher samaritana teve encontro com Jesus. Talvez ela não deveria contar, né? Porque encontrou com um judeu, né, pastor Fábio? Pois é. Não contar nada que encontrei Um com rabi, judeu, né? Um mestre. Encontrei com judeu, se eu falar aqui, eu já tô ruim. Com o tanto de casamento que eu já tive. Se eu falar que encontrei com judeu, vai ficar pior. Não. Ela é transada, não sei o quê. Acho que eu achei o Messias aí. Agora, você tem encontro com Deus, não poder contar? Você teve encontro com Deus? Jacó teve encontro com Deus. Aquele encontro. Luta, coxa arrebentada, pá, saiu de lá. Então, assim, aí você tem que retroceder, voltar no útero, no ventre, tem que virar espermatozoide de novo, entrar na bolsa escrotal do seu pai. Aonde, doido? O cara nem lembra. É muita invenção. O cara sai de lá totalmente transformado. Transformado do quê? E o pior é que é pago ainda. E tem uns aí que é 500 pau pra você pagar. Não, é que daí eu entendo que tem despesas, né? Mas aluguel de chácara, não, existe sim. também alimentação durante Sim. o período Para do encontro. destruir sua vida. Mas não é melhor você ter um encontro na igreja? De graça. Graça. Senta lá, ouve a palavra, Deus te arrebenta por dentro, te destrói, quebra tudo, você pá. É melhor, irmão. Mas será que... Mas existem pessoas que foram transformadas através desses encontros? Não Eu existe? só acredito na transformação na base bíblica. Crer em Jesus Cristo. E seria Eu não salvo, acredito. Encontro bom, o cara cai, vê uma luz brilhando, aceita Jesus e pronto. Eu não Encontro acredito com em Jesus. penduricalhos. Se você precisar de penduricalhos. Eu tive um presbítero na minha igreja lá, que saiu da nossa igreja, depois veio me dizer que teve um encontro com Deus, depois de ser presbítero. Agora eu te pergunto, que convicção ministerial um cara desse tinha? Como é que ele aceitou o presbitério? Entendeu? O cara dizer que é um presbítero, por quê? Quais são as regras para o cara ser um presbítero? Não neófito, né? Não dá ao vinho, marido de uma só mulher. Rapaz, se o cara não pode ser neófito, como é que um cara desse chegou ao presbitério para depois dizer que saiu da Assembleia de Deus, foi para uma pseudo-denominação, participou do encontro com Deus para se converter, conhecer Jesus. E o que ele pregou então? Foi tudo mentira? Só se converteu de verdade depois que foi no encontro. Eu conheço gente que saiu da rapaz. Assembleia de Deus e foi pra, tipo, Universal, dizendo assim, agora ali sim. Ali eu encontrei Jesus. Não, irmão, você não encontrou, não.